Estamos de volta aqui com o seu programa, ao vivo para você. Já estamos aqui no universo dos sapatos, que as mulheres... Vocês são fãs de sapatos também? Toda mulher, né? Tô para conhecer uma que não seja. Deixa eu só fazer uma pergunta antes do sapato propriamente dito. Da Tamires Fernandes. Deve ser daqueles Facebooks conjuntos, porque é Tamires Fernandes, Luiz Fernando. Então um abraço para vocês. Por que nasce ao lado das unhas do dedão uma carne dura? Acho que também é assunto da podóloga. Muitas vezes tira excesso de pele, tira muito, cutuca muito as laterais. Então, quanto mais tira, mais o organismo vai preencher. Ele sempre vai preencher o espaço vazio. Tirou muito, ele vai preencher. Então, quanto menos mexer, melhor. Tirar só o excesso de pele que fica em cima da cutícula, não é ficar cutucando muito. Quanto menos tirar, menos problemas vai ter. É uma calosidade subunguial que nós chamamos. Ok. Olha, a Conceição Aparecida Carneiro. Boa tarde, Wagner. Tudo bem com você? Eu não dava atenção muito para os meus pés até descobrir que tinha contraído um fungo nas unhas e tive que tratar com uma podóloga por 8 meses. Então, olha, a Conceição é o nosso caso clássico, assim, né? A gente nunca se lembra dos nossos pés até que aconteça uma dificuldade. E esse é o nosso alerta de hoje, para que a gente cuide dos nossos pés não só quando a gente tem alguma dificuldade, né? A gente vai falar sobre pisada e como isso é importante. Vou pedir para você chegar aqui perto da televisão, Tatiana, porque a gente tem uma imagem aqui, são os tipos de pisada, né? Então, mostra pra gente aqui, pisada, e tem os tipos diferentes. Ok. Bom, então, as pisadas são classificadas em 3, a pronada, a normal e a supinada. De uma forma geral, a maioria das pessoas tem uma pisada normal, que quando você apoia o calcanhar, porque pra gente caminhar a gente apoia o calcanhar e depois toda a parte do pé. Então a gente apoia o calcanhar levemente o lado de fora, né, para ser mais simples para explicar. Só que quando a gente apoia o pé todo, ele dá uma giradinha para dentro e a gente usa toda a parte da frente dos dedos para impulsionar, para dar o próximo passo. Então você tá vendo, até quando a gente tava na tela cheia ali, a setinha tá mais para cima, né? Tá aqui, ó, a pisada do meio aí. Então a seta tá bem para cima, ou seja, é uma pisada retinha, uma pisada normal. Isso mesmo. A pisada pronada, o que acontece? Normalmente são aquelas pessoas que quando andam, o pé entra um pouquinho para o meio, né? Vai para dentro. Então é a parte interna do calcanhar que pisa primeiro e ela faz uma rotação para dentro o pé e aí quem impulsiona é o dedão. Então ele que faz a maior força para você dar o passo, não são todos os dedos. E a pisada supinada é o contrário, é aquela pessoa que a gente fala que pisa para fora, que quando ela anda é a parte externa do calcanhar que toca primeiro o chão e aí quem impulsiona são os últimos dedos. Tá. Esse tipo de avaliação, ele é bastante importante para quem pratica esporte, para usar o tênis correto, porque às vezes a pessoa começa a praticar o esporte e usa um tênis e fala, nossa, comprei um tênis, mas está machucando o meu pé. É porque hoje em dia no mercado a gente tem tênis para pisadas supinadas, para pisadas pronadas e para pisadas normais. Então, se você quiser fazer realmente o teste correto, vá a um ortopedista, especialista em pé, que aí ele vai fazer uma análise, tem um equipamento para isso e aí ele vai te indicar o tênis apropriado. Se não, o ideal é que você compre um tênis de pisada normal, ou então tem lojas, hoje em dia a grande maioria das lojas que são especializadas em tênis, em esportes, elas também têm um teste que você faz rápido na loja e você já sabe mais ou menos qual é a sua pisada. Tatiana, vamos fazer o seguinte, vem aqui na frente, só vou te pedir assim, ó, me mostra como é que tem que ser, me ensina a andar corretamente e quem não tá andando do jeito correto tem que procurar um profissional porque vai ter um problema de coluna aí no futuro. Então, se alguém puder mostrar meu pé, então como que tem que ser a pisada? Na realidade, é assim, não é que você tem uma pisada errada se você tem uma pisada pronada ou uma pisada supinada, né, que a gente chama. É porque muitas vezes, por exemplo, quem tem a pisada pronada, que é aquela que o pé vai para dentro, então, normalmente são pessoas que têm o que a gente chama de pé chato.
Tá. Elas não têm aquele arco que a gente tem embaixo do pé. Então, automaticamente, a pisada dela vai ser mais para dentro mesmo. E a que tem a pisada supinada, que é essa que o pé vira para fora, normalmente são pessoas que têm o arco muito alto. Então, a gente tem um arco normal, só que às vezes é muito. Sabe aquela pessoa que você olha o pé, a parte interna aqui dela é bem alta? Então, aí essas pessoas normalmente têm essa pisada supinada. Não é que é certo, porque muitas vezes, pelo próprio formato do pé, a pessoa não vai conseguir ter a pisada certa. A grande questão é comprar o sapato adequado para o pé. Entendeu? Para você não desenvolver problemas. Mas, por exemplo, tem pessoas que andam com o pé muito assim para fora, às vezes é mania. Tem pessoas que andam na ponta, que colocam a parte da frente do pé primeiro no chão. Está errado. Então, o passo certo é calcanhar e aí você desce todo o pé e impulsiona com a frente do pé. Tá? Então... Porque tem pessoa que anda assim, ó. Às vezes a mulherada coloca salto e aí não sabe andar de salto direito, então... Porque a pessoa, vamos dizer, né, que está com um sapato desse aqui, ela vai com um sapato de salto, então ela vai pisando na frente e vai ter dificuldade, Exatamente. né? Bom, vamos voltar aqui pro sapato, porque acabaram de me falar que eu tenho 5 minutos de programa antes de terminar. O programa ao vivo é uma coisa que vai embora. A gente vai falar sobre sapato, vamos conhecer como é que surgiu, como é que a humanidade começou a calçar os pés. Dá uma olhada. Sapato em inglês é shoe, que vem do inglês antigo. E que, por sua vez, tem origem do latim, que significa coberto. A necessidade é a mãe da criatividade. O homem, ao longo dos tempos, foi de acordo com seu ambiente, adaptando seu modo de vida, criando instrumentos de caça, veículos, acessórios, roupas e, olha só, calçados. Mas essa história é mais antiga do que parece. Por volta de 3100 a.C., no Egito Antigo, apenas os nobres usavam algum tipo de sandália. Os faraós, como Tutankhamon, usavam sandálias de couro adornadas com ouro e pedrarias. O resto do povo andava descalço mesmo. Que dó. Já na Grécia, homens e mulheres usavam sandálias diferenciadas pela coloração. As sandálias femininas eram mais coloridas, cheias de frufrus. Já as masculinas eram mais discretas. Com o advento da burguesia nos séculos XV e XVI, uma nova classe social se posiciona. É neste período que se origina o grande comércio dos calçados, e eles acabam se tornando mais parecidos com o que a gente conhece hoje. Nos anos 30, já em nossa era, a Grande Depressão jogou o preço do couro lá no espaço. E aí você já sabe, né? Ficou caro para tomate. Os anos 50 vieram para aumentar a autoestima e trazer de volta a Europa pós-guerra. Conhecemos os bicos arredondados, as plataformas em madeira recobertas de couro, que até então arrancavam um rim de tão caras. E agora eram acessíveis a qualquer um. No Brasil, depois dos anos 50, a mulher começou a ir às ruas, praticar esportes e cuidar do corpo. Sendo então o tênis inventado nessa época. Os sapatos ficaram mais abertos, esquecendo do estilo. O que importava era o conforto. Lembra das tiras de couro lá do Egito? Então, elas reapareceram nessa década. A partir dos anos 60, o conforto começou a ser deixado de lado. E aí você já sabe, né? Imagina o que inventaram. 70, 80 e 90. Até chegarmos no século 21. O calçado se torna uma peça que já consegue juntar o conforto ao estilo. Em alguns casos, nem tanto. E que, como sempre, é essencial. Mas vamos combinar. Não há nada melhor que tirar o sapato, desamarrar o tênis, botar os pés na água, na grama, na areia e aproveitar os pés livres. Que tal? Muito bem. Foi assim que começamos a usar sapatos e o desenvolvimento da história desse artefato que é tão apreciado pelas mulheres. A gente Olha, pelos homens também. Pelos né? homens também, mas olha, eu acho que aqui tem uma representatividade. Tem 2 sapatos masculinos e todos os outros femininos, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Negar. Vocês não podem negar isso. O Gerson Rafael, ele é de Angola. Um abraço pro pessoal de Angola que está acompanhando aí o seu programa. Ele gostaria de saber o que acontece quando usamos sapatos muito apertados. Só um problema de circulação que vai acontecer, né? Não. Não, mas... Pode gerar um outro problema também, que é a deformidade dos dedos. Porque quando você usa sapato muito apertado, o dedo a gente tem que dobrar o dedo
para poder o pé ficar dentro do sapato. Então, com o tempo, a articulação, ela vai se posicionando naquilo, a musculatura do dedo vai encurtando e aí depois você não consegue mais esticar os dedos. E tem casos que são cirúrgicos, você precisa fazer cirurgia. A história das gueixas, né? Eu tenho é um problema isso. Eu tenho um pé que é um pouco grande, eu calço 44, às vezes na loja não tem. Esse sapato aqui é do meu figurino, por exemplo, mas é um aperto quando eu tenho que usar. Ainda bem que é só para apresentar o programa e depois vai embora, né? Ah, que bom. Vamos falar sobre salto alto. Ok. O grande terror da mulherada. Terror não, elas adoram. Sim. Mas é um problema, né? Olha só o tamanho do salto. Então, o que a gente pode falar do salto alto? Na realidade, é assim, o indicado são até 3 centímetros. 3 sem nenhum, todos estão reprovados. Todos estão reprovados. E também, perdão, não é indicado nenhum salto. Então, por quê? Porque hoje em dia a gente vive no urbano, na cidade. Tudo que a gente pisa é tudo muito duro. Então, você precisa de um pouquinho de salto, de preferência alguma coisa que também te dê um conforto de amortecer aquele impacto quando você pisa no chão. Então, o ideal é assim, o sapatinho da Teru aqui, que tem um saltinho. Também não. Ih, Teru, você não tá saudável não, viu? Já tô denunciando aqui. Porque isso aqui, na realidade, é assim, é quase zero de salto. Ah, já considerado zero. Exatamente. E esse? Também, a mesma coisa. E esse, além de tudo, esse onde a gente segura o dedo aqui, no caso desse aqui, como você não tem uma coisa para prender atrás, você tem que fazer em forma de garra para o chinelo não sair. Ah, então você automaticamente pressiona. Exatamente. Aqui também não é. Ah, não esse é da Glauci. Um abraço pra Glauci. Então, se for para apresentar o programa, não tem nenhum problema. Agora, se você tiver que caminhar bastante. Ouvi já das mulheres, que isso aqui é um sapato enorme, né? Karina, um abraço pra você. Só que eu já ouvi que quando tem essa plataforma que chama, né? Quando tem isso aqui, é mais fácil porque já tem um elevado aqui. É como se não tivesse salto. Não é como se não tivesse salto, mas é melhor do que... Esse não é tão alto, mas é melhor do que esse. Porque aqui você tem uma diferença menor. No caso, esse é bem alto, né? Então, mesmo tendo essa altura aqui, ainda sobraria aí pelo menos uns 5 a 7 centímetros, ainda é bastante alto. Uma outra coisa... O que a gente... Wagner, o que a gente quer falar é o seguinte. Não é que não pode usar, porque assim, eu, por exemplo, eu gosto só de sapatos muito altos, eu tenho que usar. Para comprar, eu só olho, tenho olhos para esse. Mas assim, não vá trabalhar com um sapato desse. É pra sair, entrar no carro, chegar na festa. Exatamente. Mesmo que você trabalhe sentada. Se você trabalhar sentada, se você tiver oportunidade, leva um sapatinho mais baixo, fique com ele. Quando você precisar se locomover, que você precise, né, estar mais elegante, você use o salto. Esses que tem o salto escondido é a mesma coisa de ter o outro salto. É a mesma coisa, mas esse salto Anabela, ele não força tanto como esse, por exemplo, o agulha. Então é melhor. Então ele é melhor do que o salto agulha. Porque dá muita instabilidade. Porque quando você apoia o calcanhar, você tem isso aqui de apoio. Que você tem que se equilibrar. Esse aqui, pelo menos, é maior. Exatamente. E ele cobre toda a parte do pé. Ele não fica só no calcanhar, né? Então, legal. É melhor. Gente, tem que acabar. Daria pra falar um pouquinho mais aqui sobre esse monte de sapato, mas a gente tem que ir embora. Obrigado, meninas. Muito obrigado pela participação. E com certeza a gente volta a conversar, porque ficou muita coisa ainda pra gente falar. Obrigado, Nair. Obrigado, Tatiana. Amanhã a gente está de volta com o seu programa, viu? A gente te espera às 5 horas ao vivo. Continue aqui com a programação do Novo Tempo e até o próximo. Tchau, tchau.